Você sabe que eu recebo muitas assim, mensagens. Sempre a mulher, ela sempre me conta assim, um pouco da história e no final ela fala pra mim sobre remédios, né? Ela fala que ela toma remédio para dor de cabeça, ela fala que ela toma remédio para ansiedade, que ela toma remédio para dormir, remédio para dor. E talvez, assim, provavelmente, alguma de vocês estão nesse ciclo do sofrimento com o uso do remédio. Então, sabe aquela questão assim, eu não consigo deixar esse remédio? Esse é o nosso tema. Seja remédio para dor de cabeça, seja remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para tristeza. Então, hoje, nós encontramos muitas mulheres refém do remédio. E ontem, eu falando sobre ser livre, né, de você tá perdida dentro de si a viver uma vida medíocre e se torna refém daquilo. E ser refém de medicação é uma das causas de maior tristeza de mulheres. Então, eu encontro muitas mulheres assim, olha, eu tenho tristeza, eu me condeno, eu me sinto mal porque eu não consigo largar esse remédio. Esse tema é muito importante, muito importante. É o último tema dos 7 temas. Ó, quem estava aqui desde o começo sabe. Primeiro tema eu falei sobre a depressão não é o fim. Depois eu falei sobre os comportamentos que matam a sexualidade da mulher. Depois eu falei sobre as 5 inteligências da mulher. Eu falei sobre a dualidade da mulher. Falei sobre sexo divino e sexo profano. Nós falamos sobre a mulher que está perdida. A mulher que está perdida, ela primeiro se perdeu dentro de si. Uma vez que você se perde, você perde sua identidade e aí você começa a ter relacionamentos, você começa a buscar a sua identidade em relacionamentos. E aí você passa a ter sofrimento, porque não é em relacionamentos que você encontra a sua identidade. E essa mulher, então, ela passa a ser refém e ela não é livre. E hoje, a hora que eu tava andando de... Quem acompanha meus stories sabe, hoje quando eu tava andando de patins com a minha filha, eu senti assim o vento batendo e eu falei, cara, isso aqui que é liberdade. É você poder fazer o que você quiser, independente do papel que você exerce na sociedade. Independente se você tem 1 ou 3 ou 4 filhos. Independente se você é casada ou não. É você ser livre andando de patins. E aí eu fiquei pensando que vocês já viram como que acontece na vida da mulher? Nós vamos envelhecendo e nós vamos entrando dentro de alguns conceitos. A gente se coloca dentro de uma caixa em que a gente deixa de fazer os comportamentos que geram paz, amor e alegria nas nossas vidas. E eu fiquei pensando, será que uma juíza anda de patins com a filha dela? Fiquei pensando, será que ela tem vontade de andar de patins e ela não anda? Será que você que tem 50 anos e que sonha em andar de bicicleta porque você lembra que era uma delícia andar de bicicleta quando você era criança, você já não anda mais porque você acha que você já tá velha demais para isso? E aí eu andando de patins, né? Com a minha filha hoje de manhã, aí tinha uma senhora no meu condomínio passeando também e ela tava olhando nós duas andando de bicicleta. E eu vi que ela tava olhando. Aí ela falou assim para mim, olha, você me fez lembrar da minha fase de jovem. Aí eu falei, sério? Ela falou assim, me deu tanta saudade quando andava de patins. E eu olhei assim para ela e falei assim, por que você parou? Aí ela disse, e ela não tinha resposta. Ela não teve resposta, ela ficou assim. Eu falei, você pode voltar. Você pode voltar a andar de patins. Na verdade, você não deveria ter parado. Então, quando você acaba recebendo todos os seus papéis, você deixa de fazer aquelas coisas que te geravam, assim, paz, amor, alegria, que você se sentia feliz. E eu fico pensando, por qual motivo uma empresária, um CEO, por qual motivo alguém que está num nível de carreira não pode andar de patins, não pode dançar, não pode pular, não pode brincar? E eu pensei, será que os juízes, né, que hoje falam muito essa coisa da política, será que os juízes, as juízas, será que presidentes, sei lá, as pessoas que estão num nível assim de autoridade, será que eles andam de patins?
Será que eles nadam? Será que eles brincam? Será que vira cambalhota? E a gente vai cada vez se anulando, sabe? Então, ser livre é você sair daqui da sua casa sem pensar se você vai ter o remédio ou não vai ter. Você ser livre é você não pensar no corona que vai acabar o seu remédio. Eu recebi mensagens de mulher falando, doutora, eu tô desesperada porque será que vai acabar meu remédio? Não vai ter mais como eu comprar na farmácia? Meu Deus, se eu ficar sem esse remédio eu não consigo dormir. Meu Deus, se eu não tomar esse remédio, eu não consigo levantar da cama. Meu Deus, se eu não tomar esse remédio, eu não consigo dar um sorriso. Essa mulher tá refém de algo tão pequenininho. Eu ia até pegar um comprimido aqui pra vocês. Algo tão pequenininho que é algo físico. E eu comecei a perceber, então, que nós, mulheres, a medicina, a sociedade, eu comecei a perceber em 2013, abril de 2013, eu comecei a perceber que muita gente tá tratando doenças da alma com remédio. E aí, de repente, você escuta assim, ó, eu não consigo deixar esse remédio. Que seja um remédio para ansiedade, para você dormir. Se você diz que você não consegue deixar esse remédio, é porque não tem uma harmonia no teu ser. Eu vou ficar aqui falando com vocês sobre isso. Eu vou falar com vocês sobre como deixar de ser refém de remédio. Porque eu encontro pouquíssimas mulheres que não tomam remédio. Que seja remédio para cólica. Sabe aquela mulher que pelo menos durante 30 dias ali do mês tem 10 dias que ela tem que tomar remédio para cólica? Já é refém daquilo, porque precisa tomar alguma coisa para poder ficar num nível estável. Assim é para muitas coisas da vida, muitas coisas da saúde. Só que o maior erro que nós mulheres fazemos, o maior erro é acreditar que esse remédio vai curar. É colocar uma projeção naquilo que não pode entregar para você. E eu entendo que em algum momento o remédio foi preciso e até te ajudou, mas que isso não é o fim e não é a solução. E aí, por gatilho mental, porque em algum momento esse remédio te ajudou, você passa então a fazer uma projeção naquele remédio. Nós vamos abrir todos esses conceitos de como parar de ser escrava de remédio. Rivotril, gente, é o remédio que mais se vende no Brasil. Anticoncepcional é o remédio que mais se vende no Brasil. Neosaldina, remédio para dor de cabeça, é um dos remédios que também mais se vende no Brasil. E para mulheres. Mulheres usam muitos remédios. Muito remédio. E até agora, tá na hora de você pegar o papel e a caneta. Ó, papel e caneta, precisa anotar para aplicar para ter transformação. Não é verdade? Eu encontro mulheres que estão refém de remédio. E o curso não tá aberto, a mentoria não tá aberta, o Eu Verdadeira não tá aberto. Eu só vou abrir depois de maio, lá por junho, julho. Mas hoje, se você tá sofrendo com o fato de que você precisa de um remédio para dormir, o fato que você precisa de um remédio para tirar dor, o fato que você precisa de um remédio para passar dor de cabeça, precisa de remédio, você tá sendo refém daquilo. Só que não é só você. Existe amiga, existe mãe, existe irmãs, existe muitas mulheres que estão refém também. Lembra que eu falei para vocês que Deus me acordou 2 noites seguidas para falar sobre os temas? E ele disse, Juliana, começa a falar, porque tem muita mulher que precisa. Foi então que eu coloquei esses 7 temas. Eu deixei esse tema do remédio por último, porque quem tá caminhando aqui comigo sabe que tem toda uma jornada para eu poder falar de uma forma mais profunda o que eu vou falar. Ontem eu decidi dar uma aprofundada, entender assim, que vocês estão me acompanhando e vendo o raciocínio com uma mente inteligente e que então eu posso aprofundar. Não quero falar com vocês algo superficial, porque algo superficial, gente, sinceramente, não tem como. Porque primeiro, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo, gastando um tempo, se eu não falar com vocês de uma forma mais profunda para que vocês possam aplicar e ser transformadas. Aqui não é uma revista, aqui não é um jornal onde você olha
olha, superficial. Eu decidi falar a verdade, sabe? Assim, quando a gente aprofunda no assunto, foi isso que eu decidi fazer. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que hoje eu vou esclarecer o que é doença, o que é remédio e o que é diagnóstico. Quem é minha paciente, quem vai no meu consultório, sabe que eu não dou diagnóstico. Eu não dou. E se for minha paciente que tiver aí, eu faço um desafio e você pode falar, eu duvido que eu falei para você algum diagnóstico. Porque em 2013, quando Deus falou para mim que o remédio não trata dor na alma, que o remédio não cura o ser humano, que o remédio não é a única solução, eu não poderia, então, colocar ele dentro de um quadrado e falar, projetar, é praticamente a palavra, dizer para aquela mulher que ela tem aquela doença. Eu decidi, se tiver paciente minha aí, eu duvido que eu falei para você em algum momento que você tem depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, que você tem alguma doença. Eu olho um geral e caminho com você, porque eu não acredito que ter um diagnóstico vai resolver a sua vida. Então, quando isso aconteceu, eu percebi que quem está doente, quem sofre, quem está precisando ajuda, fica sofrendo, não só em uma área. Então, vamos supor, eu tô ali triste, né? Eu tô com sintomas de tristeza, não tô conseguindo dormir. Ela não sofre só dessas sensações da própria vida. Ela começa a sofrer no relacionamento conjugal, ela começa a sofrer no trabalho, ela começa a sofrer na criação dos filhos, ela começa a sofrer no relacionamento com as amigas, com a família de origem. Então, quem está sofrendo, acaba sofrendo, e quem está doente e está precisando de remédio para tratar algum sintoma, acaba tendo um sofrimento em várias áreas da vida. E aí tudo começa a ficar confuso, começa a bagunçar a vida dela. Dessa forma, como é que você vai resolver o sofrimento de um relacionamento conjugal com um remédio? Fala pra mim. Como que você vai resolver o sofrimento de um relacionamento com a mãe ou com a filha tomando um remédio? É muito difícil. E então eu decidi não ficar dando diagnóstico. Eu decidi não fazer projeção em remédio. Eu decidi abrir a mente e mostrar a verdade. Mesmo que se um dia, em algum momento, em alguma transição, precise tomar a medicação. Então, por exemplo, o que é doença? O que é doença? Doença nada mais é do que perder relativamente o equilíbrio, a harmonia do nosso ser. Então, doença é simplesmente você e eu, em algum momento, perdemos o equilíbrio e a harmonia do nosso ser. Não é só do corpo, gente. O corpo é uma parte, mas é da mente também, é do espírito também. Então, é meio que o trem fica desalinhado, fica sem ordem, fica sem harmonia. E aí, se não tem harmonia, pode ter uma dor. E essa dor pode gerar um sofrimento, que pode gerar, então, uma doença. Só que tem uma coisa muito errada, gente, muito errada na medicina, que eu vou contar pra vocês. Lembra aquelas coisas que eu falei, gente, aqui eu vou soltar segredo? Alguns segredos? Uma das coisas é essa. Não é esse aqui não, mas eu vou te falar. Olha isso aqui, ó. Freedom, liberdade. Olha só. Doença, ela tem um conceito errado. Porque assim, eu, Juliana, eu não tenho uma doença. Doença não deveria ser falada no singular. Se tem uma doença, tem várias doenças dentro do corpo, dentro da mente e no espírito. O ser tá doente. Então, quem tem, vamos supor, eu tenho uma depressão, eu tenho uma doença depressão. Não é uma. Para você chegar naquele final, tem várias doenças envolvidas. Então, a gente não tem só uma doença. Isso é um erro de singularidade, isso é um erro de colocar a palavra. É como falar assim, ó, eu tenho saúde. Tá errado, não é eu tenho saúde, eu deveria ter saúdes. Porque eu tenho saúdes no corpo, saúdes na mente, saúdes no espírito, entende? Doença é a mesma coisa, eu não tô só doente, uma doença. Tem doenças na mente, doenças no corpo e doenças no espírito. Então, nós não somos um órgão, nós não somos tipo só o coração. Tem uma arritmia cardíaca. Eu tenho um problema hormonal. Eu tenho um problema degenerativo cerebral.
eu tenho um transtorno, um déficit da respiração, eu tenho uma asma, eu tenho uma bronquite, enfim. É tudo misturado. Por quê? Porque a doença é um desequilíbrio, é uma falta de harmonia no ser humano. Só que é o seguinte, ninguém entende que o cérebro, somente o cérebro, é capaz, somente a partir dali, que surge todo o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas alegrias, os nossos risos, os nossos medos, as nossas tristezas. É somente dali, é do cérebro. Depois que surge aqui no cérebro, isso vai passando para o corpo, para a alma, e aí a gente tem um sofrimento. Mas começa aqui, é somente no cérebro, e aí você passa em consultório, passa por médicos e recebe diagnóstico. Ah, você tem depressão, ah, você é bipolar, você é borderline, você tem transtorno de ansiedade, você tem você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem câncer, você tem lúpus, tem uma doença autoimune. Então, dessa forma, isso é o final do final do final. E aí você pega um remédio e leva para casa e fica anos e anos com esse remédio. Imagine que o teu corpo é um palco assim, de um espetáculo, é um palco. E aí imagine que a sua consciência, que é a mente aqui, ela é todo o resto. Então, ela é os bastidores. Lá no camarim, a consciência, ela é o ensaio da peça. A consciência, ela é todos os personagens, cada papel e a ordem de como vai ser, que vai acontecer essa peça e esse espetáculo. Essa é a consciência. Mas o palco, que é o final, que é onde vai aparecer tudo, é o teu corpo. E aí imagina que aconteceu alguma coisa lá naquele palco, deu um problema, deu um erro, uma doença, deu um trem errado ali naquele palco. Quando representou ali naquele palco, deu um pânico, ficou errado. O percurso ali do espetáculo, a entrega, deu um erro. Aquele palco, ele é o teu corpo. Só que se deu errado, você entende que quem tá doente, quem tá com problema, não é o palco, é toda a peça, é toda a estrutura do evento e do movimento que seria entregue ali no palco. Então, a gente tem uma frase que diz assim, ó: quando o problema ele é representado no palco, que é ali no teu corpo, quando a dor, o problema, ele é representado ali no teu corpo, não é o teu corpo que está doente, é toda a peça que perdeu a harmonia. Então, quando você tem uma fibromialgia, quando você tem uma esterilidade, quando você tem, por exemplo, uma pedra na vesícula. Gente, pedra na vesícula é um assunto que é em outro momento, não vou aprofundar, mas pedra na vesícula fala muita coisa pra gente. Vocês não têm noção o que é uma pedra na vesícula. Mas é algo final, é a ponta ali no palco. Quando aquilo tá doente, tudo já perdeu, já não tem mais harmonia. Já não tem harmonia do quê? Da mente, do espírito e do corpo. Só que acontece o seguinte, eu quero falar agora pra você, quem aqui não tem medo de nunca largar esse remédio? Quem aqui não tem medo de ter que tomar um remédio? Você que tá aí sentada aí me vendo no sofá, na varanda, no quarto, na cama, na cozinha, você já não tem medo, né, de não ficar sem esse remédio, de ter que ficar com esse remédio pra vida toda. Aí você tem 30, você tem 40, 50, 60 anos, 70 anos, você tem medo de não conseguir largar desse remédio. Ou você tem medo de tomar um remédio. Quem aqui tá se sentindo assim? Às vezes você não toma nenhum remédio, mas tem medo de tomar, porque você tá vendo que tá vindo tanta coisa na sua vida que você fala, meu Deus, será que eu vou ter que tomar um remédio? Ou você pensou em sair do remédio e aconteceu tanta coisa que você não consegue sair mais desse remédio. Aí fica triste por causa disso. Quem aqui tá assim? Esse é o momento de você compartilhar. É o momento de você fazer alguma coisa para você e para a vida dessa mulher. E aí, olha para você ver o quanto que nós precisamos entender o que eu vou falar hoje. Existe muitos sentimentos
muitas emoções tóxicas na nossa vida. Porque eu não disse que começa na mente? Então existe assim, quando a gente adoece, o que adoece primeiro é a nossa alma. E, consequentemente, a gente somatiza isso no corpo. Isso é comum, gente, isso é normal. Então, a nossa alma, ela sente uma dor. A nossa alma, ela acaba recebendo um sentimento tóxico, assim. E aí, a gente fica lidando com aquilo e a gente acaba somatizando isso no nosso corpo. Quem toma remédio ou tem medo de tomar, não consegue tomar, não consegue mais sair desse remédio, precisa entender esse tema que eu tô dizendo agora. Que hoje, quando você fala assim, eu não consigo deixar esse remédio, é porque você precisa começar a olhar de forma integral e mais profunda a sua vida. E a primeira coisa que eu quero que você comece a olhar são as emoções, os sentimentos tóxicos que por algum motivo tá dentro de você. Isso não é julgamento, gente. É ter um autoconhecimento, é olhar dentro de você, ver o que de verdadeiramente Deus fala para você e qual desses sentimentos tóxicos que tá ali e que pode dar uma dor e um sofrimento e adoecer a sua alma. Que aí tá somatizando no corpo. E aí, de repente, você recebeu um diagnóstico que tá tomando um remédio. Então, vamos lá. Eu vou conversar sobre os 2 mais importantes relacionados à saúde mental e que automaticamente faz também saúde sexual, né? A saúde na sexualidade. Mas eu quero falar com vocês sobre o primeiro, que eu acho que ninguém falou com você. Ninguém. Cara, ninguém fala. As pessoas falam da raiva, do medo. Eu mesmo já falei várias coisas sobre a raiva, o medo. Mas esse, pra mim, é um dos sentimentos mais tóxicos que nós mulheres fazemos. E eu vou te falar, sabe qual que é o pior? De forma sem perceber, que é o poder maldito do desprezo. Vocês não têm noção o que é o poder maldito do desprezo que nós mulheres conseguimos fazer. Gente, eu tô falando pra vocês algo profundo. E aí eu vou mostrar pra vocês um negócio. Tem uma história na Bíblia, eu não sei se vocês já leram, mas se vocês já leram, vocês vão olhar. Vocês vão lá ler. Que é a história de Davi e de Mical, que foi uma das mulheres de Davi. É lá em 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero que você, depois você vai lá. Só que assim, o que acontece? Tem muitas coisas que a gente consegue aprender ali sobre dor, sobre doença, sobre uma esterilidade dela, né? Porque ela ficou seca, ela ficou estéril. Só que teve um comportamento que foi do mal. Então, assim, que ela fez, que eu acredito que é muito forte isso na nossa vida. Que é o poder que nós temos, é um poder do mal, de fazer um desprezo. E ó, vou te falar, o desprezo, ele não é só de palavras, ele é um desprezo de gestos e do coração. Essa mulher, que foi a mulher de Davi, ela desprezou ele, ela desprezou a alegria dele, ela desprezou tudo que estava acontecendo naquele tempo. Depois você vai lá ver, 2 Samuel, não vou entrar em Bíblia agora, que não é pregação. Só que eu quero te dizer que Mical, ela ficou doente, ela ficou estéril, ela teve problema, porque ela fez um comportamento, ela fez algo muito tóxico, que é o desprezo. E o que eu quero que você faça? De forma silenciosa, só você com você mesmo. Veja se você não está fazendo um desprezo com alguém. Mesmo que não seja com palavras, mas talvez seja com gestos e com o próprio coração. Observe isso. Porque talvez você está fazendo, não está nem percebendo o que você está fazendo. Então, a mulher que despreza os filhos, a mulher que despreza a mãe, a mulher que despreza o pai, as amigas, o marido, o companheiro, mesmo sem ser com palavras, ela vai ter um problema na vida dela. Mical fez isso e eu vi isso. Uma das coisas que a gente começa a ter a nossa própria cura
e a gente começa a sair da sombra e começar a ir para a luz, conectar com o nosso divino, é observar se a gente está desprezando alguém. Observe isso. O desprezo dói muito no outro. Ela desprezou e ela amaldiçoou também. Mas não vou falar dela ter amaldiçoado não, tá? Eu vou falar só do desprezo. Porque o desprezo é como assim, semente, né, gente? Quando você solta isso pra fora, isso volta pra gente. Então, se você desprezar, ai, doutora, mas ele faz isso comigo. Ele me traiu 4 vezes. Ele é um grosso. Ele é um bêbado. Ele é um irresponsável. O meu filho é um mala. O meu filho me maltrata. O meu filho já até me bateu. A minha mãe judiou de mim. A minha mãe me fez escrava. Tá bom, eu entendo. Eu entendo a sua história. Eu entendo a sua história. Acontece que se você desprezar essa pessoa, seja com o coração, com um gesto ou com palavras, isso vai voltar para você. Gente, deixa eu te falar só uma coisa aqui. Eu tô falando com vocês de forma profunda. Eu só quero saber se vocês aguentam. Porque não sei se você viu lá na minha bio, que é assim, ó. Resgatar sua identidade é reconhecer que você é forte, amada, decidida, filha de Deus e que você vai dominar o mundo. Então, se você, mulher, tá aqui, é porque eu acredito que você é forte, que você aguenta. Eu não tô julgando você. Eu tô dizendo do mais profundo, eu tô abrindo meu coração das coisas que eu vejo e que talvez em algum momento eu já me deparo com isso fazendo. Só que aí, de repente, eu lembro de Mical e falo, meu Deus, vou ter que voltar rápido, senão já pensou se vier um trem pra mim? Então, eu tô querendo falar pra você, de verdade, meninas, eu tô abrindo meu coração. Quando eu decidi falar, ter voz, eu até falei com meu marido, eu falei assim, Paulo, eu não consigo falar, tipo, ai, mulheres, tudo bem? Nossa, meninas, que lindo, vocês são lindas, maravilhosas. Olha, Deus é lindo. Ai, Deus é lindo. Sim, Deus é lindo, é maravilhoso. Só que a gente precisa ir no profundo. A gente precisa, gente. Senão não tem transformação, senão nós vamos ficar aqui perdendo tempo. E aí, então, o desprezo é o primeiro sentimento tóxico que eu quero que você anote aí. Eu quero conversar agora sobre o segundo tóxico. E esse, claro do céu, esse é muito tóxico. Esse é muito tóxico. Anote aí. Bom que vocês estão entendendo que nós vamos no profundo. Inveja. Inveja. Ai, doutor, eu não tenho inveja. Não, eu só acho bonito. Ai, não sei o que, eu não tenho inveja. Cara, não tem como não ter inveja. Deixa eu explicar pra você. Que é ser humano. A gente tem dualidade. Eu falei pra vocês, dualidade. Eu falei pra vocês sobre a dualidade. Então, pode ser que em algum momento você sinta alguma coisa nesse sentido. Agora, viver a inveja e deixar com que isso faça um prejuízo na sua vida é problema. E aí é o seguinte, lá em Provérbios, anota outro versículo aí. Em Provérbios, vocês entenderam que vocês vão ter que ler a história de Mical e de Davi, que está em 2 Samuel capítulo 6? Beleza, né? Agora nós estamos no outro sentimento tóxico. Nós estamos na parte da inveja. E aí você vai olhar Provérbios 14, 30, que fala assim, ó. O coração em paz, tipo assim, o coração tá em paz, tô livre, tô de boa, tô tranquila. Se ela comprou uma casa, se ela não comprou, se ela passou em algum concurso, se o cabelo tá mais bonito ou não tá, se o filho passou no vestibular ou não passou, se ela é assediada por homens ou não, se ela é linda, se o marido cuida dela ou não cuida, se ela tá passando na televisão, se ela tá fazendo live ou não tá, se ela é uma pessoa abençoada ou não, enfim. Quando você tá em paz, você não fica olhando a outra, o que ela tá fazendo. E a outra, gente, não é só amiga, não. A outra é todo mundo. É a mãe, é a irmã, é a prima, é a cunhada, é a sogra, é a vizinha, é a ex-mulher do marido, que seu marido teve um casamento passado, é a mulher ali da igreja, a amiga lá do trabalho, sei lá, é todo mundo. Todas as mulheres.
quando você tem paz no teu coração, você tá livre. E aí isso traz o que para você? Saúde. Mas se você tem inveja, apodrece. Cara, foi em 2014 que eu vi esse versículo. Apodrece os seus ossos. Isso é muito forte. O apodrece os seus ossos é ficar doente mesmo. Imagine ficar doente no osso. Ficar doente no osso, você fica doente no músculo, você fica doente nos ligamentos, você fica doente no seu sangue, você fica doente no teu corpo inteiro. A inveja apodrece o osso. Imagine que esse osso você vai apodrecer, porque a inveja, a energia da inveja é uma energia tão forte, que isso vai somatizar no corpo e vai gerar uma doença. Você já viu aquele nome assim falado assim, ó, doenças psicossomáticas? O que é doença psicossomática? É uma doença psico da mente e que aí é tão forte, o trem fica tão uma opressão, um trem tão forte aqui, que aí drena isso pro corpo. A energia passa para a periferia, para todo o corpo. Tanto que psicossomática é o fenômeno que caracteriza pelo esse movimento, essa energia que vem do interior, vem lá de dentro da alma do ser humano em direção ao corpo, manifestando como dor e doença. Vocês entenderam? Se entenderam, eu vou repetir. Doença psicossomática é uma energia, um movimento caracterizado do interior da alma do ser humano que vai para a direção da periferia de todo o corpo, expressando em dor e em doença. Isso é o conceito de uma doença psicossomática. Eu estou dizendo para mulheres sobre o assunto quem não consegue deixar o remédio. Seja remédio dor de cabeça, seja remédio para depressão, para insônia, para transtorno de ansiedade. Para que você deixe esse remédio, precisa fazer uma limpeza na sua alma. Porque a expressão da doença psicossomática no corpo é o final. A tristeza e aquela falta de desejo sexual ou aquela falta de alegria, assim, de você ir lá, sair do teu quarto, é o final do final. E aí, então, eu falei sobre o desprezo e agora estou falando sobre a inveja. A doença psicossomática, fibromialgia, depressão, todas as doenças. O que é doença psicossomática? A gente não pega, né? Tipo assim, vamos supor. Eu tenho arritmia cardíaca. O coração tá lá mexendo alterado. Então, é uma doença do coração. Eu tenho uma asma, é uma doença do pulmão. Eu tenho uma gordura no fígado, uma hepatite, sei lá, é uma doença do fígado. A doença psicossomática não tem um órgão específico, mas ela começa no cérebro, na consciência, na mente, naquilo que você sentiu, que você precisa começar a limpar os sentimentos. Primeiro é o desprezo, que eu, em algum momento, a gente se pega fazendo isso. Segundo é a inveja. Só que a inveja, ela é tão forte quanto o desprezo. Só que a inveja, ela apodrece os ossos. Imagina você tá com o osso podre. É um desespero total. Deus me livre isso. Então, vamos lá. Tá, mas aí você falou, e agora? O que eu faço? Meu Deus, tô tomando remédios. Zolpidem, Dual, Êxodos, paroxetina, duloxetina, Rivotril, clonazepam, sertralina, Donarém, lítio, enfim, tem um monte de remédio. Um monte. Neosaldina, Dorflex. O que mais tem é remédio, gente. Se você for na farmácia, meu Deus, tanto é. Olha que loucura, pensei nisso aqui agora. Tem tanto remédio no planeta que com esse negócio do coronavírus não pode fechar farmácia. Por causa de remédio, porque muitas pessoas são reféns de remédio. E aí, não vai ser nem o corona que vai matar, vai ser a ausência do remédio. Tá, mas não vamos falar sobre isso, é outra coisa. Vamos lá. Eu quero que você agora anote a segunda parte
que é por onde começar. Primeiro, anote aí. Alegria. Alegria. Ai, doutor, você não sabe, não tenho alegria. Eu não consigo ter alegria. O coração alegre é como o bom remédio. Mas o espírito abatido, né? Tipo, meu espírito, a minha alma, o meu corpo abatido, o meu corpo deprimido, seca até os meus ossos. Eu vou me afundando. Ou seja, sem alegria, eu vou me deprimindo, eu vou me afundando. Sem alegria, o meu espírito fica abatido, a minha mente fica abatida e o meu corpo fica abatido. Sem alegria, é impossível sair de um estado depressivo, sair de uma fadiga mental, sair de uma fadiga física. Alegria é o primeiro movimento, é a primeira decisão que você precisa ter, independente da tua história. E acontece que a alegria e o riso, o sorrir, ele funciona como uma vitamina, é como um boom em você. Quando você sorri e quando você é alegre, alivia a tensão muscular, a pessoa tá tensa, com dor. Gente, quantas mulheres eu examino que isso aqui, ó, tá parecendo uma pedra de tão doído, assim, de tão duro que tá. Muita tensão, muita raiva, muita inveja, muito desprezo, aumenta o ácido lático, que é uma energia que gera dor, faz nódulos no corpo inteiro, gera um cansaço físico, gera um cansaço mental. Gente, a alegria, ela é a chave para sair desse espírito deprimido, abatido, desse corpo, dessa mente abatida. Tanto é que o coração, olha só, quando o coração é partido, tipo assim, partiu teu coração. Fui traída, partiu meu coração. Meus filhos foram embora, partiu meu coração. Minha mãe me maltratou quando eu era criança, partiu meu coração. Minha vizinha falou mal de mim, partiu meu coração. Meu marido brigou comigo no corona e foi embora, partiu meu coração. Meu marido tá bebendo lá no bar, domingo, chegou agora, bêbado, caído no sofá, partiu meu coração. A minha sogra não fica do meu lado, partiu meu coração. Quando parte o teu coração, qual é a tendência? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é sentir triste. Quando parte o nosso coração, não é a tendência a sentir alegre. Partir o meu coração. Cara, como é que você vai ficar alegre a pessoa traiu você? Parte o coração. Como é que você vai ficar alegre se você sabe que suas cunhadas estão falando mal de você? Como é que você vai ficar alegre se seu patrão lá vai demitir você amanhã? Como é que você vai ficar alegre se teve um diagnóstico? Você foi no médico, o médico falou assim, você é bipolar, você é depressivo, igual a sua mãe, você tem um câncer. Como é que você vai ficar alegre quando parte o teu coração? E aí o que acontece? Quando parte o coração, a gente tem a tendência de ficar triste e a gente esquece da alegria. Só que eu vou te contar um negócio. Olha como funciona a alegria. Cara, Deus é maravilhoso. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu vi isso no filme. Olha o quanto que eu sou criativa. Hoje nos stories eu falei o quanto que eu sou criativa. Vocês já viram aquele filme do Jurassic Park? Que o personagem, ele tá fugindo do dinossauro Rex. E aí, de repente, o dinossauro vai comer ele. E ele entra dentro do banheiro lá do toalete. Aí ele senta no vaso e o dinossauro vai, arranca lá todo aquele banheiro lá, aquele lavabo que era de madeira e devora ele sentado no vaso, come ele. Cara, isso é uma tragédia. Você já parou pra pensar? Acho que todo mundo aqui já assistiu o Jurassic Park, foi uma sensação. Mas você já parou pra pensar que aquilo era um desastre? Aquilo era uma tragédia. O homem morreu, gente, foi devorado. Só que teve algo que gerou risada dentro da gente antes dele ser devorado. Todo o coração partido. Esse aqui é o maior segredo das mulheres é o verdadeira. Anote isso aí. Todo coração partido, ele precisa de uma alegria. E a alegria, ela vem de algo
que vai te gerar um sorriso, algo engraçado, mesmo em meio a um desastre. Qual é o poder que Deus te deu de sair dessa sombra e ir lá para a luz, buscando alegria, para curar esse coração partido? Tanto é que as crianças, quando olham, quando eu era criança, eu vi esse filme, eu era criança. Quando eu olhei esse filme do Jurassic Park, o cara fugindo do dinossauro, eu dei uma risada, mesmo ele sendo estrangulado, para você ver como que o riso, o sorriso, a alegria, ela cura o nosso medo e ela cura até um tédio. Por mais que você tenha um coração partido e uma história de dor, de tragédia, o riso, a alegria, ela vai te curar. Ela vai te curar. Segundo, eu falei da alegria, né? Falei da alegria. O poder que a alegria tem. Você começa a anotar aí. Por que você vai anotar? Porque você vai falar assim, ó. Tá, doutora Juliana, mas eu tomo remédio. Igual esses dias, a paciente minha me ligou. Tá acabando meu remédio, não sei o quê. Eu tô vendo suas lives, não sei o quê. Eu quero sair do remédio, não sei o tal. Ó, comece a anotar tudo isso que eu disse e comece a aplicar. A transformação, ela vem depois da aplicação. Então, quando você aplica tudo isso, automaticamente você faz o desmame dessas medicações. Só que como que você vai tirar remédio se você não aplica nada disso, ou muito pouco, ou se não, menos da metade daquilo que nós estamos conversando hoje. Falei sobre alegria e o segundo agora é sobre um negócio que vocês precisam entender, que faz parte da regeneração, que faz parte do renovo de toda mulher, e é o sono. A mulher que não dorme, a mulher que tem um prejuízo no sono, ela vai ter um prejuízo no corpo. Ela vai possivelmente ter uma doença. Precisa dormir. Precisa dormir. Todo mundo que dorme, que tem um sono regenerador, que tem um renovo, acorda com uma mente saudável, com um corpo saudável, e ela passa a ter um equilíbrio. Então, o sono é o segundo pilar importante para você começar a sair do remédio. Quem tem dificuldade com sono não pode tomar nada, fazer nada estimulante a partir das 4 horas da tarde. Nessa virada do dia para a noite. Essa é a primeira situação. A segunda situação, se você não tem nenhum chá ainda que te ajude no sono, você vai lá no meu post, vai olhando lá, vai descendo o post, tem um chá que é maravilhoso, que eu passo para as mulheres e que vai te ajudar a dormir. Então, nada de estimulante a partir das 4 da tarde. Comece a tomar um chá que faça uma função verdadeira em você. Segundo, para quem tem um parceiro, o sexo tem uns benefícios e o sexo ajuda no sono. O sexo ajuda você a dormir, porque o sexo diminui o cortisol. O sexo libera hormônios e neurotransmissores que vão te ajudar no sono. O sexo é relaxante, então sexo ajuda no sono. É uma estratégia para você na hora do sono. E o terceiro é a atividade física. A atividade física, eu não posso atividade física porque eu tenho um problema no joelho. Eu não posso atividade física porque eu tenho um problema na coluna. Eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho degeneração da coluna, eu tenho ligamento estourado. Eu tô com obesidade, eu não posso fazer atividade física. Ó, vou contar um segredo para vocês. Não existe contraindicação de atividade física. E os fisioterapeutas, os ortopedistas, enfim, eles querem morrer por causa disso. Mas eu tô aqui para te dizer que não existe contraindicação. Existe a mal indicação. Existe uma indicação errada ou uma forma de exercitar errada. Porque mesmo quando a pessoa perdeu os movimentos dos membros, olha só, mesmo quando a pessoa perdeu os movimentos dos membros, nós como profissionais de saúde colocamos ela em atividade. Você já parou para pensar sobre isso? E aí você tá lá, você anda, você fala, você tem todos os movimentos do membros, e aí você para de fazer atividade física? Que indicação que é essa? Gente, você tem que começar a questionar inteligência. Um dos maiores poderes da mulher
é aplicar as 5 inteligências naquilo que está te gerando dor. Foi a nossa 4ª live. Seja inteligente. É óbvio que você deve, precisa, necessita e pode fazer atividade física. Imagine você com 52 anos não pode fazer atividade física. Tá parada. Como é que você vai ficar com 70, gente? Isso não entra na minha cabeça. Você tá ali com 38 e não faz atividade física. Você vai ficar assim, mas até os 50 não vai fazer atividade física? E aí não faz atividade física, tem uma crise de pânico e acha que vai ser curada? Não vai. Então, atividade física é a terceira receita para você sair de uma medicação. A atividade física, ela diminui seu peso, ela aumenta sua força, ela tira dor, ela melhora os marcadores inflamatórios. Por exemplo, você tem colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado, você tem ferritina aumentada, você tem PCR aumentado, você tem os hormônios todos desregulados. Atividade física ajuda você a controlar tudo isso. Então, é preciso e necessário fazer atividade física. Não precisa fazer de uma vez, começa devagar. Ah, mas eu sinto dor. Sim, você sente dor, sabe por quê? Porque está enferrujada. Então, não tem uma máquina, né? Assim, não tem uma constância e sente dor. Então, você vai ter que começar devagar até isso virar uma frequência. Mas é uma das receitas para você sair da medicação. Porque vai drenar aquele ácido lático que vem. Ó, o medo, a tristeza, a raiva, a inveja, o desprezo. Aumenta a energia de uma dor, uma energia do mal, uma energia que gera doença, faz ácido lático em você. Você precisa drenar isso aí. Se você não drenar isso no sexo, não drenar isso na atividade física, você vai ter um prejuízo. Atividade física é igual atividade sexual quando a gente fala de movimento de corpo. Eu não tô falando de mente, de conexão, de alma, de espiritualidade, não. Tô falando de movimentar. Quem é sedentário tem dificuldade do sexo. Quem é sedentário tem dificuldade em fazer relação sexual, sabia? Mas vamos lá, é outro assunto também. A atividade física é a terceira receita. 4ª, a alimentação. Alimentação, não aguento mais fazer dieta, não aguento mais fazer jejum. Gente, eu só tô dizendo sobre uma alimentação que vai te inflamar, que vai dar problema em você, e uma alimentação que não vai te inflamar. Por exemplo, domingo, se você estiver bêbado, alcoolizado agora, ou alcoolizada, bêbada agora, amanhã você vai amanhecer um prejuízo violento de mente, de corpo e de alma. Acredite. Se você come muita carne vermelha, você come muito churrasco, você come muito doce, toma muito sorvete, come pizza, cachorro quente, toma leite, muitos alimentos que te inflamam, seu corpo vai inflamar. E sua mente não vai inflamar, não? Você consegue separar a cabeça do corpo? Como é que você faz isso? A gente tem uma barreira hematoencefálica, que é a conexão do nosso corpo com a nossa mente. É um líquido que fica ali passando tudo. Quando você se intoxica de porcarias, de alimentos que não vão gerar saúde em você, você não consegue separar. Aí a sua mente tem prejuízo na memória, você fica irritada, você fica com hiperatividade, você fica com insônia. Você tem dor de cabeça porque você está com alimentação inflamada, com alimentos que te inflamam. Então, a 4ª receita é a alimentação. Vai ter que fazer tudo isso. Ai, meu Deus, tô com preguiça. Eu prefiro tomar o remédio que custa R$300. Tá bom, tudo bem, é uma opção. Tá tudo certo. Mas eu tô te mostrando um caminho para você ser livre. Para que você não tenha uma vida medíocre e fique tomando remédio para sempre. Foi necessário? Foi. Pode ser necessário agora? Pode ser que sim. Mas isso não vai te curar. Comece a questão da alegria e dos risos. Comece a cuidar do teu sono, atividade física, alimentação. E agora, a quinta receita. Para você que tem alguém aí do seu lado, olha pro seu lado agora aí e vê se você tem um companheiro ou uma companheira. Essa pessoa que está do seu lado, que foi Deus, o próprio Deus que preparou, ou você que escolheu, mas se você escolheu, agora você vai ter que dar conta disso aí. Quem mandou você recrutar? Você recrutou, né? Você pegou e trouxe para você. Agora você vai ter que ter um investimento nisso, foi você que escolheu. Deus não pôs a arma na sua cabeça e falou assim, ó, vai lá e casa com fulano.
Ninguém pôs a mão na sua cabeça. Ai, mas você não sabe, doutora, eu casei pra sair de fugir de casa. Ai, doutora, você não sabe, eu tava grávida, eu tava sem dinheiro. Eu casei porque eu queria que alguém cuidasse de mim, porque eu ficava morando em várias casas, porque eu fui humilhada. Você casou. Então, olha para essa pessoa aí do lado, que você mesmo quer quis, e essa pessoa te ajuda a sair de um estado de dor através do sexo. Sexo gera ocitocina, que é o hormônio do amor. Quanto menos sexo, menos ocitocina, menos amor. Quanto mais sexo, mais ocitocina e mais amor. Então, o sexo gera ocitocina, que gera amor, que fortalece o relacionamento, que reduz o seu estresse. Você que tá aí tendo crise de pânico. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela falou assim pra mim. Essa parte foi muito legal. Doutora, eu tô tão estressada, que eu entrei dentro do banheiro. Eu deixei meus filhos lá na sala, na cozinha. Eu entrei dentro do banheiro e fiz assim, ó. E mordi a toalha. Aí eu olhei assim pra ela. Eu falei, eu acho que você poderia ter feito outro negócio. Aí ela falou, o quê? Eu falei, acho que você poderia ter ido lá transar com seu marido. E aí nós começamos a rir. Ela falou, doutora, você é uma comédia. Eu falei, não, eu tô falando sério. É real, é científico, é ciência. O sexo melhora o teu estresse, controla o teu cortisol, o sexo libera ocitocina, o sexo libera dopamina, o sexo libera libera analgésicos naturais e melhora a tua dor física. O sexo te ajuda no sono, eu falei para vocês, o sexo ajuda no sono. Fortalece os seus músculos, tem um benefício surreal. Melhora o sono. Então, o sexo é a quinta receita. Só que tem mulher que tá assim, ai, tô cansado. Tá, olha que loucura. Isso não entra na minha cabeça. Eu falei pra vocês que eu ia falar de forma profunda. Não entra na minha cabeça que ela não tá fazendo atividade física, que ela não tá tendo atividade sexual, que ela tá comendo pra caramba, que foge do marido, finge que tá tendo orgasmo ou finge que tá tendo dor de cabeça. E aí, o que ela faz? Ela dorme só com remédio e ela acorda e toma um antidepressivo. Cara, a fonte tá tudo aí. Precisa decidir. Precisa decidir. É um caminho a caminhar? É um caminho a caminhar. Vai ser curado tudo de uma vez? Não. Mas você precisa decidir qual é a vida que você quer ter. Você quer ter uma vida em que você tem um resgate da sua identidade, que você é forte, que você é amada, que você é decidida e que você tá livre, vivendo uma vida plena e próspera e não uma vida medíocre? Precisa caminhar. Quando a gente fala assim, hashtag eu verdadeira, quando eu falo, gente, coloca a hashtag eu verdadeira, é justamente entender tudo isso, decidir, pegar a posse e começar a aplicar. Isso é ser eu verdadeira. É você entender a sua vida e tá tudo certo, decidir qual é a vida que você quer viver. Pode ficar aí, mas você pode escolher um outro caminho. Você é livre, você pode escolher outro caminho, independente do lugar onde você está e com quem você está se relacionando. Porque a escolha de ser alegre, de cuidar do seu sono, fazer uma atividade física, se alimentar melhor, de melhorar o aspecto do sexo, é sua essa escolha. Agora eu vou falar sobre o sexto comportamento que você pode executar. Só que, gente, presta atenção. Quando você decide ser uma mulher verdadeira, isso precisa ser aplicado para que aconteça uma transformação. E aí você vai aplicando e de repente isso vai fazer parte de você, isso vai interalizar você, vai ficar dentro de você. Mas você precisa caminhar o caminho. Eu sempre pergunto assim, ó, você tem aí 48 anos, 51, 39 anos, 36 anos, 42 anos, 46 anos, 37 anos, 45. Imagine você viver nessa vida que você está vivendo agora, dessa mesma forma, por mais 5, 10, 20, 30 anos. Você vai aguentar? Se você falar para mim que você não vai aguentar, sabe o que você vai fazer? Vai começar a aplicar isso que eu tô falando, para ser transformada. Se você aguenta viver mais 10,
30, 40 anos dessa forma, tá tudo certo. Mas se você não aguenta, é porque tá na hora de ser transformada. E chegou a hora. Ó, tem uma lei, que é uma lei da espiritualidade, que diz assim: tudo acontece conforme deveria acontecer. E tudo começa na hora que deveria começar. Então, se você tá achando lá, eu tenho 53, 63, 68, 72. Eu tenho a minha paciente mais experiente, mais evoluída, mais empoderada, e ela é muito, vocês não têm noção, não. Ela tem 84 anos. Vocês não estão entendendo? Ela vai de salto lá me ver. Então, chegou a hora, é hoje o tempo de você começar a transformação. Aplicando isso que eu tô falando. A sexta receita que você vai começar a aplicar, a sexta receita é o trabalho. Calma, calma, não se desesperem. Mulheres ansiosas, mulheres que estão sem dormir, que eu recebi mensagem, tem mulher que tá 2, 3 dias sem dormir, hoje vocês vão dormir, gente. Hoje vocês vão dormir. Mulheres que estão sem dormir, calma, ansiosas, calma. Trabalho não tem a ver com carreira, trabalho não tem a ver com trabalhar em casa ou trabalhar fora. Trabalho não tem a ver com profissão. Trabalho tem a ver com criar, produzir, abençoar, semear, fazer. Isso tem a ver com trabalho. Toda mulher precisa produzir e criar alguma coisa. Se você é aposentada, você precisa continuar fazendo alguma coisa. Fazendo que seja coisas em casa para abençoar. Gente, tem tanta coisa para fazer, tem tanta criatividade para fazer. Se você tem um trabalho, você pode continuar esse trabalho. Se você não tem um trabalho, se você quer parar esse trabalho, mas quer ficar em casa, você fica em casa, mas você faz um trabalho em casa. Que seja produzir, criar alguma coisa para alguém, alguma coisa. Sabe o que é? É expressar aquilo que você tem dentro, que é uma força de vida, que é criar algo. Isso faz parte de toda mulher. Então, o trabalho, o se sentir útil, produtiva, sentir que você é importante porque você está semeando algo na vida de alguém. É importante. Então, trabalhe, gente. Trabalho não tem a ver com profissão. Trabalho não tem a ver com ter patrão, ter um negócio, ter uma empresa, um CNPJ ou ser sócia de alguém. Trabalho não tem a ver com consultório. Trabalho não tem a ver com ser vendedora, ser empreendedora. Trabalho não tem a ver com isso. Quando eu digo que você precisa criar e fazer semear alguma coisa, é justamente uma das maiores forças da mulher, que é produzir qualquer coisa. Por exemplo, agora nessa fase aí de corona, as pessoas que trabalham estão trabalhando menos, ou as pessoas que trabalham não estão trabalhando, falando em relação à CNPJ, à carreira, à profissão. Mas aí você vai ficar parada, caída no sofá, não vai fazer nada? Você vai criar alguma coisa. Crie alguma coisa. Para abençoar, para fazer alguma coisa por alguém. Isso que eu estou fazendo aqui é produzir, é criar, fazer alguma coisa por alguém. E eu me sinto bem. Eu estou transbordando em vocês. Estou me semeando em vocês. Então, é o sexto comportamento que nós precisamos fazer. O último é o mais importante. É saber que eu acho muito engraçado que assim, ó, quando Deus me fez, ele falou bem assim. Eu nasci aqui na Terra. Deus não falou assim para mim, Juliana, você vai ser uma mulher depressiva. Você vai ser uma mulher que não vai dormir, que vai ter dores na alma. Que você vai ser uma mulher que vai tomar 3 remédios. Você vai ser uma mulher que vai ter uma doença aí que você vai morrer. Você vai ser uma mulher que não vai conseguir sair desse remédio. Que uma vez que deram um remédio para você, você nunca mais vai sair. Deus não falou isso para mim. E eu sei que não falou para você também. Não falou para nenhuma de vocês que estão aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus não falou isso para vocês. Você sabe o que Deus falou? E esse é a última receita, é a última estratégia, é o último comportamento que você vai aplicar.
é acreditar, que é ter fé naquilo que Deus falou para você. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Cara, isso é muito forte. Tipo assim, a doença que você tem agora ficou lá na cruz. Não ia ter sentido Jesus vir aqui. Vocês têm noção? Ah, para que Jesus veio passear aqui? Claro que não. Lá na cruz, ele tomou todas as enfermidades. Todas. Ai, mas e a doença de genética, não sei o que lá da minha mãe? Tá na cruz. E a depressão que eu tive diagnóstico há 2 anos? Tá na cruz. E o câncer que eu tive de mama em 2006? Tá na cruz. E a síndrome do pânico? Tá na cruz. E o lúpus tá na cruz. A esquizofrenia tá na cruz. Todas as enfermidades estão na cruz. E sabe o que mais? E as nossas dores. Porque primeiro você começa a ter dor da alma, depois passa pro corpo, para esse corpo aqui, olha o meu músculo, para esse corpo, e depois tem uma doença, uma enfermidade. Deus é tão lindo que ele diz assim: certamente ele levou sobre si todas as enfermidades e as dores também. Ele não deixou só as enfermidades, ele falou as dores também. É tudo, gente. Ou seja, você está pronta, preparada para ser livre. Livre de remédio, livre de dores, livre de enfermidades. Livre é ser livre. É você pegar um patins, igual eu fiz hoje à tarde, e ser livre, sem dores, sem preocupar. É não se importar se estão achando estranha a forma que eu estou conversando com vocês, porque acham que eu, como médica, eu preciso estar de jaleco e estar em um perfil que colocaram pra gente e que ainda somos proibidos de falar de cura e de falar de Deus. É você ser livre, livre. Foi isso que Deus falou. Então, ter fé e acreditar que Ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou todas as dores é o mais importante, porque a morte, a doença começa na mente. A fé, ela vem também no conhecer o que Deus falou para você e o que Deus deixou pra gente. Combinado? Isso está escrito em Isaías 53, versículo 4. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês.